sua Bíblia para acompanhar a leitura que eu vou fazer aqui no Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo de número 18. Hoje é um culto voltado para missões, quando você tem a oportunidade de entregar a sua oferta missionária, e nós temos um compromisso de ministrar a palavra aqui nesta noite, nessa direção, para ensinamento da igreja. Nesta noite, não é nesse dia, nesta manhã. Irmãos, é tão difícil, né? Às vezes a gente esquece, troca a noite pelo dia. Está tão claro, estou vendo o céu de Nova York, lindo, lá do lado de fora, pela fresta da janela ali, mas ainda falei noite, né? É o hábito, é a força do hábito, né? Irmãos, mas no capítulo 26, versículo 18, sabe como que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus está falando assim: para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Eu vou ler de novo. Esse versículo diz assim: para lhes abrirem os olhos e das trevas o converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Glória. Irmãos, esta é a palavra de Deus. Eu gostaria de falar sobre missões, um projeto de urgentíssima necessidade. Esse é o assunto que eu quero, com a graça de Deus, estar desenvolvendo na manhã de hoje, neste dia. Missões, um projeto de Deus, e é um projeto de urgentíssima necessidade para os nossos dias. Glória a Deus. E eu gostaria de ler alguns outros textos da Bíblia, alguns outros versículos, mas este que acabamos de ler é um testemunho de Paulo diante do rei Agripa. Paulo teve a oportunidade de falar o que Deus tinha feito na vida dele, e ele imediatamente abriu a sua boca como um bom atalaia, como um bom disseminador da verdade, como um bom pregador da palavra de Deus. Ele não perdeu tempo, ele abriu a boca diante daquelas autoridades para poder falar de tudo aquilo que Jesus tinha feito na vida dele, aquilo que Jesus tinha falado com ele ainda na estrada de Damasco. E isso é maravilhoso, irmãos, porque a palavra de Deus, no primeiro versículo do capítulo 26, diz assim: depois Agripa disse a Paulo: permite-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em defesa, respondeu. E aí, nesse capítulo, nós vamos ver Paulo fazendo uma defesa. Paulo, ele falando o que havia acontecido com ele, o porquê dele estar fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo, o porquê dele estar agindo da maneira que ele estava agindo.
ele agora teve a oportunidade diante das autoridades, e ele respeitosamente, ele não usando de deboche, de termos pejorativos, mas ele usando uma linguagem muito clássica, uma linguagem respeitosa. E é interessante a gente ressaltar isso, porque alguns pastores e alguns pregadores, eles acham que estão tão acima das outras pessoas, eles estão com tão grande controle da situação, que às vezes eles perdem a compostura, eles perdem a ética, né? Então você pode até falar duro, e eu falo, às vezes, bastante duro, mas a gente tem que, sobretudo, saber quando falar, como falar. E Paulo, ele, no versículo 2, você vai ver exatamente isso. Ele: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Paulo estava sendo acusado pelos judeus de estar pregando o evangelho de Jesus. Eles acusaram ele, eles disseram que ele estava trazendo uma nova doutrina, ele estava trazendo um novo ensinamento. Ele foi acusado de levar pessoas para um outro caminho, mas me chamou a atenção o versículo 18, quando Paulo, ele diz que o Cristo que havia encontrado com ele, disse para ele, para lhes abrirem os olhos e das trevas o converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Em mim é em Cristo. Em mim aqui não diz respeito à pessoa do apóstolo Paulo, mas a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E olha, irmãos, ao passo que você fala de Jesus para uma pessoa, você está dando a oportunidade a esta pessoa a tomar uma decisão inteligente, a tomar uma decisão que vai salvar aquela alma da perdição, que vai tirar aquela alma, aquela vida de um tremendal, de um charco terrível, vai tirar essa pessoa de um lugar escorregadio, de um lodo terrível, e vai dar a oportunidade, a chance àquela pessoa de firmar os seus pés numa rocha inabalável, que é Jesus Cristo. Aleluia! É isso que a palavra de Deus está dizendo, que terão a chance de receber a remissão dos pecados e ter sorte, ou seja, direito, acesso entre os santificados pela fé em Cristo, em Jesus. Ter o direito, irmãos, de fazer parte do corpo de Cristo, ter a chance de fazer parte do corpo de Cristo. É exatamente isso que Jesus Cristo disse para Paulo: Paulo, eu quero que você seja este veículo. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, na manhã de hoje, Deus está dizendo: eu quero que você seja este veículo que possa levar esta mensagem, que possa levar essa oportunidade, que possa levar essa chance àqueles que não têm essa chance hoje, que estão aonde? Que estão nas trevas, que estão com os olhos fechados. A primeira parte do versículo diz que estão no submundo da desgraça, da destruição, e que possam ter a chance de desvendar os olhos, de cair as escamas dos olhos, poder enxergar e ver que é muito melhor, é muito mais interessante
interessante estar com Jesus Cristo, estar na presença de Deus, do que viver nas garras do inimigo, do que viver nas trevas, perdido e mal pago. Irmãos, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E esse dever, e este compromisso, Paulo levou tão sério, irmãos, tão sério o compromisso, o impacto que ele teve quando teve um encontro com Deus, foi de um quilate tão alto, foi tão grande, que eu gostaria que você pudesse